Olá, muito boa tarde, parabéns. Hoje é dia 7 de setembro e a gente vive falando aqui em todos os lugares do Brasil que no Brasil falta educação, educação, educação. Então, no Sem Censura de hoje, do Dia da Independência, nós vamos falar de educação e de seus desafios no século XXI. Deixa eu apresentar para vocês os nossos convidados, que são Sônia Rodrigues, que é escritora, professora, e ela criou o Almanac na Rede, que é uma plataforma online de escrita criativa. Sônia, ótima ideia essa. Fico feliz que você tenha gostado. Gostei sim, você vai me explicar direitinho o que é isso. Prazer em tê-la aqui. Prazer é meu. E estamos também com Cláudia Yasli, que é pedagoga e psicóloga. Yasli, falei certo? Isso. Tá. Ela está coordenando o painel Escolas Inovadoras do MEC no Congresso Nacional de Educadores Pearson, que acontecerá em São Paulo. Vai ser em Ribeirão Preto? Não, vai ser em São Paulo mesmo. Em São Paulo, dia 15 e 16 de setembro. Próximo. Maravilha. Obrigada, hein, Cláudia, por ter Muito bom vindo. estar aqui. Estamos com o Vitor Prado, que é produtor cultural, e ele criou um torneio de esporte eletrônico, onde os jogos são usados como ferramenta de aprendizado na escola. Muito boa ideia. É um torneio intercolegial de esporte eletrônico, usando games como ferramenta de sociabilização, para aproximar os alunos, derrubar barreiras, quebrar preconceitos. Não, eu adorei, eu li que tinha uma história de tiro, que em vez da gente matar o adversário, porque aquela sangueira toda, você mata células contaminadas. Você constrói, você usa games como uma forma de aprendizado para construir, descobrir novos mundos, né, aproximar pessoas. Muito boa ideia. E estamos com Getúlio Benevides, que é professor há quase 50 anos, e ele vem nos falar dos desafios em sala de aula após tantos anos de magistério. É uma honra ter um professor aqui conosco. Acho que todos são um pouco professores. Para mim é um grande privilégio estar presente para poder falar do magistério, dos meus colegas, da minha caminhada. E falar de educação, conforme você falou, é maravilhoso. É maravilhoso sim, Getúlio. Você sabe que outro dia nós estávamos conversando, estava a Soraya Ravelli falando do show, Marcos Sacramento, e eu não sei por que razão a gente se lembrou dos primeiros livros que se leu. E ele disse, eu me lembro de um livro que era Memórias de Cabo de Vassoura, que é do Orígenes Lessa, mas ele não lembrava. E eu não me lembro se eu gostei, se eu não gostei. E aí as pessoas foram dizendo, cada uma, o primeiro livro que leu, o primeiro livro que lembrava. E, na verdade, elas não lembravam bem do livro. Elas lembravam do professor que introduziu elas ao livro. Elas diziam, tinha um professor maravilhoso que falou muito bem de Clarice Lispector e aí eu gostei. Um professor fantástico que disse que o livro era tal. Na verdade, a gente não gosta nem dos livros, nem da escola, nem de aprender, nem de ficar ignorante. A gente gosta dos professores. Foi a sua ideia um pouco, não foi? De aproximar os alunos do conhecimento, quando você teve essa ideia desse aplicativo. Conta aí para mim como é que ele é. Então, o Almanac da Rede, ele é uma plataforma e ele hoje também é um aplicativo para celular. E a ideia, o Almanac surgiu provocado por várias coisas. Uma das coisas foi dar menos trabalho ao professor. Porque o professor em sala de aula, ele joga em 11 posições, né, praticamente. Então, fica difícil ele dar tanto conteúdo e tomar conta de turmas enormes e tal, enfim. Então, no Almanac, o aluno fica online, ele escreve, é como se fosse uma gincana, ele vai ganhando pontos a cada texto que ele escreve e tem uma equipe de tutores online que corrige os textos deles. Então, quer dizer, está totalmente ligado à escrita, à redação. Totalmente ligado à escrita, à leitura, à redação. E é para ensino médio ou é para criança? Ele funciona mais para o ensino médio. Ele tem a nossa experiência desde 2009, é para ensino médio. Então, ele funciona como uma gincana e os professores gostam muito, os professores da escola pública gostam muito do Almanac da Rede, porque os alunos estão jogando dentro do Almanac com textos e estão revendo o conteúdo da escola no contraturno, né? Tá. Então, isso reverte para a sala de aula e dá uma disciplina ao aluno, uma disciplina intelectual que faz falta, né, na adolescência. Eu não sei como é que vocês são, mas eu não me lembro, no meu currículo, ter aprendido a escrever, ou seja, a formular meus pensamentos de uma forma ordenada, lógica.
E, no entanto, Sônia, na França, porque eu fiz Aliança Francesa e tal, eles têm um pensamento, eles estruturam o pensamento do aluno para que eles consigam levar uma ideia do começo até o fim de um texto. Existe. Na França, existe nos Estados Unidos, na Inglaterra. Por isso, inclusive, que esses países têm uma indústria audiovisual mais forte do que a nossa, né? Porque as pessoas aprendem a escrever muito mais cedo. Você imagina quantos escritores promissores não devem existir hoje que poderiam evoluir da escola pública, né? Quer dizer, poderiam descobrir essa vocação de escrever roteiros, escrever peças de teatro, escrever livros, escrever games, né? Quer dizer, para isso você tem que aprender a escrever o mais cedo possível, né? Porque é a estruturação do pensamento. Exatamente. É isso que o Almanac da Rede faz online. Ele tem formulários, a tecnologia está ali para o que o aluno, brincando, ele sem perceber, ele aprende a estruturar o pensamento de forma escrita. Vitor, a sua ideia qual é? É um torneio intercolegial. Ele já existe? Já existe. É uma segunda edição. Vai ter uma etapa agora. Ele acontece no segundo semestre, ao longo do segundo semestre. Envolve diversas escolas. Quer dizer, mas quem é que está produzindo esse torneio no sentido de quem é que está arrecadando alunos e escolas? Sou eu. É a For Games, é a minha empresa. Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. A gente está querendo trazer o Estado também. Tem algumas escolas... Secretaria Municipal? Municipal. Que é a maior da América Latina, se não me engano. Acho que são 1.033 1.500 escolas, exatamente. Aí estou querendo trazer o Estado também. É claro que é um desafio, né? Ainda há um preconceito absurdo com jogos, em relação aos jogos. Aquela mentalidade que é um pouco arcaica, né? De que jogos é uma diversão descompromissada, né? Então não leva a nada, né? Eu cresci ouvindo isso, né? Você cresceu jogando e ouvindo isso, evidente. Exatamente. Você não cresceu sem jogar. Não, porque, joguei muito. Assim, sai menino desse jogo, foi? Exatamente. Ainda bem que meus pais incentivavam muito, assim, eles me davam jogos, eu estudei, eu fiz programação, fiz arte, né? Então, assim, parte da família... Você estudou na nave, não, né? Não. Eu queria envolver as naves no torneio, né? Mas, assim, eu não estudei nas naves. Mas na minha escola, até que era um pouquinho mais, talvez, avançado, assim, com isso, essa questão. Mas, assim, ainda tinha um preconceito, sabe? Até com meus amigos, né? Há um preconceito com os amigos, né? Eu lembro de algumas amigas que não podiam jogar, né? Tinha uma mentalidade que o jogo era só pra garoto. Então, há outros tipos de preconceito, tá? Diversos preconceitos ainda com os jogos, né? Mas a ideia do torneio é justamente usar o melhor do esporte eletrônico, que é o quê? Que é jogos, né? Hoje os jogos já são jogados de forma competitiva, né? Então, você tem um esporte eletrônico, o eSports, né? Que é um esporte. Ele é mais visto que o esporte convencional, tá? Muita gente não sabe disso, né? A indústria de games é uma indústria bilionária, né? Então, assim, ela já passou para a indústria do esporte e você vê que online o pessoal passa o tempo todo assistindo isso, a garotada só quer jogar, né? O pessoal, você fala, ele quer ser um narrador, quer comentar, quer jogar, né? Quer ser um crítico ou um e-atleta, que é o jogador profissional, né? O problema todo, Vitor, é como é que você introduz conteúdo escolar nesse jogo? Porque o jogo, ele tem vários benefícios que ainda não são conhecidos, assim, né? Tem várias pesquisas hoje positivas, claro, mas, assim, é difícil chegar na casa, né? Para os pais entenderem isso, né? Ainda tem aquela metade das profissões clássicas. Então, quando eu levo o Couch Masters, que é o torneio, né? Mestres do sofá, né? A ideia é pegar o melhor do esporte eletrônico. Ou seja, primeiro, uma competição saudável e democrática. No jogo não tem barreiras. Não tem barreiras socioeconômicas, não tem barreiras físicas, né? Na última edição do torneio, ano passado, o time vencedor, se eu não me engano, tinha uma garota de 12 anos, jogando contra garotos de 19, né? Então, assim, não tem barreiras, sabe? E aí vem um outro ponto interessante, que é a melhora na capacidade cognitiva do aluno. Afinal, para aprender a jogar, quer dizer, para jogar qualquer jogo, você tem que aprender, né? Então, quando você pega um jogo, é sempre um desafio, né? O desconhecido, tem que aprender. Você quebra talvez essa mentalidade que existe, né, de aprender é um pouco chato, né, tem aquela curva de aprendizado. O pessoal perde isso, porque é automático. E aí tem o terceiro ponto, que é jogar lado a lado, que é uma competição saudável, né? Não existe jogo multiplayer sem um outro jogador. Então você está competindo lado a lado e não existe aquela cena clássica
do filme americano, né? Do último escolhido, né? Ah, eu não quero ele, sabe? Eu não quero aquele. Eu conheço isso tanto bem. Nunca me escolhiam pro vôlei. Nunca me escolhiam também, nunca me escolhiam. Ah, que bom. Exatamente. Vamos juntos. Eu jogava vôlei, jogava futebol e nunca me escolhiam. Então, isso no jogo não existe. Pelo contrário, eu quero ajudar. E você vê isso no torneio, você vê essa ajuda. Às vezes, na etapa, estão ajudando. Porque se ele não jogar, eu não posso jogar, sabe? E aí não tem jogo, não tem competição. Alguém aqui joga jogo online? Não. Não, eu não jogo. Eu jogo porque eu faço um site, eu faço treinamento cerebral com jogos. Aí. É bem interessante isso que ele está falando, porque é um site chamado Lumosity, um site estrangeiro. Como é que chama? Lumosity, lumosity.com. E é interessante porque, na verdade, o mais importante não é o conteúdo. Nessa modalidade, o mais importante é você adquirir rapidez, é você tomar decisões, é você entender Resolver como é que problema, funciona, resolver trabalhar problemas. junto com o Então, se outro. você resolve problemas no jogo, isso aumenta a sua capacidade de resolver problemas na matemática, na vida. Claro. Você perde o medo de errar também. Porque no jogo, Muito o importante jogador isso. passa mais tempo perdendo do que ganhando. Né? E na vida não é bem assim, né? Porque no jogo é tudo mais objetivo, né? Você sabe o que você tem que fazer, você sabe sua capacidade, o seu personagem, né? Você sabe aonde você quer chegar, né? O seu objetivo, né? Sabe que seu amigo está no mesmo nível, né? Naquele nível, eu digo, naquele plano, naquela esfera, então isso te aproxima, né? Então você perde esse medo de errar, porque na vida isso é real, né? Todo mundo tem medo de errar, é constante, isso gera ansiedade do dia a dia, né? As coisas estão ficando cada vez mais intensas, né? E no jogo não tem isso, porque você consegue observar tudo, é transparente, né? O jogo é bem transparente quanto a isso. Tá, deixa eu perguntar para o Getúlio. Getúlio, como é que você, que não joga, como é que você seduz os teus alunos a... Quantos anos a gente falou que você tem de magistério? 50? Mas Não é 50. da mesma forma. Não. O professor seduz os alunos, é isso? Seduz. Mas eu queria fazer uma referência. Você Pois não. falou que toda pessoa tem um professor como referência, né? Eu queria citar um método que a minha mãe criou, que é o método do doce quente. Ela reunia os filhos, eu tenho 5 irmãos, ela reunia todo mundo em torno das 18 horas e dizia o seguinte: bem, vamos estudar. Vocês estão vendo que é inverno. Vamos olhar aqui pela janela. Os vizinhos já estão dormindo. Se nós estudarmos umas 2 ou 3 horas toda noite, nós vamos saber muito mais que eles. Seremos professores deles. E eu fiz um doce de laranja da terra com queijo, mas o doce de laranja da terra está muito quente. Quando o doce esfriar, eu vou servir o doce para vocês. Mãe, posso parar de estudar agora? Não, não, porque o doce ainda não está frio. Não dá para a gente comer agora. E assim se passava a semana inteira. Na semana seguinte, ela fazia doce de abóbora com coco. Uau. E a história se repetia. Ela criou esse método. E aí aconteceu que ela dizia que eu ia trabalhar de branco. Eu pensei que eu ia ser médico, mas eu trabalhei de branco muitos anos sendo professor. E ela que passava o meu jaleco branco. Os irmãos também, teve um irmão que fez engenharia, uma outra fez matemática. E o mais importante é que os sobrinhos têm lá 2 médicas, tem uma engenheira, tem uma jornalista. Tudo começou com a minha mãe. Então, a ela eu devo essa referência. E a segunda referência também que considero importantíssima foi da professora Henriette Amado, mãe da Camila Amado. Claro. Mulher do Gilson Mulher Amado. do Gilson Amado, patrono, dos fundador, fundadores, né, da dono TV. dessa casa. Pois é, ela era o seguinte, ela era diretora do Colégio Brigadeiro Short, lá na Taquara, em Jacarepaguá, onde eu estudava. E ela era, assim, todo mundo adorava a professora Henriette Amado. O pessoal gostava muito dela, os alunos gostavam muito dela. Teve uma vez que teve até um jogo da Copa do Mundo de 1962, e naquela época não se poderia liberar para os alunos rádio para estar escutando, era aula. E ela liberou todo mundo, nós tínhamos jardins lá na escola. Ela deixou o pessoal se abraçando, namorando, escutando o jogo, cantando, feliz. Só que aconteceu o seguinte... Ela um fez dia, a mesma coisa aqui no André Mauroy. Aí aconteceu uma coisa, eu tive que sair da escola, eu estava no 2º ano do ensino médio, quando eu
arranjei um emprego e fui lá conversar com ela. Ela não permitia que ninguém saísse da escola sem conversar com ela. Entrei no gabinete, eu entrei tremendo, adrenalina altíssima, porque eu estava assim meio envergonhado de dizer para ela que eu ia sair da escola. Eu não queria sair da escola, né? Aí ela falou assim para mim, dá um abraço. Deu um abraço. Fala assim, eu sei que você tem que sair, mas não tem problema nenhum. Cada vitória conquistada, você vem aqui falar comigo. Cada passo para frente, retorna à escola para falar comigo. O meu marido, o Gilson, está na França. Eu amo meu marido demais e eu não estou com ele todo dia. Não estarei com você todo dia, mas toda vez que houver motivo para a gente festejar, venha, não precisa nem bater na porta, pode entrar. Me abraçou de novo, me deu um beijo. Aí eu fui embora, me despedi dela, fui embora. Quando cheguei lá na esquina para pegar o ônibus, parei no ponto, eu não conseguia ficar parado. Eu tremia, chorava. E aí eu fui pela rua. Quando eu vi, eu estava correndo pela rua. Eu cheguei à minha casa sem pegar ônibus nenhum, porque eu não conseguia ficar parado. Tal a emoção. E dizia assim, a professora Henriette Amado confia muito em mim. Eu vou estudar sim. E eu vivia repetindo isso sempre. Então ela é assim, um personagem da minha vida, como foi personagem da vida de inúmeros alunos. No dia do aniversário dela, foram todos os alunos com uma flor na mão levar lá na casa dela. Que beleza. Imagina que coisa emocionante uma pessoa, uma educadora, acordar de manhã com o pessoal batendo na porta e cada aluno com uma flor para mostrar para ela. Muito lindo essa Foi história. muito lindo. Então, são as duas referências que eu tive na vida. E aí você resolveu ser E que aí nem eu eles. Quero resolvi isso pra seguir mim. esse caminho e resolvi manter esse método do doce e levo bala para a escola, levo quindim, levo pipoca, bombom. Primeiro eu digo que bombom é só para o primeiro aluno na prova, mas depois eu distribuo para todo mundo. Não fica bem dar para uma pessoa só, não é pedagógico isso, né? E as mães começaram a levar para mim também, colocar na geladeira da escola, pudim com passas, doce de abóbora, Gente, tá me dando doce de fome. laranja da terra. Pudim de E pão. eu trabalhava numa escola, minha primeira escola particular foi na Cidade de Deus, Colégio José de Alencar. E eu trabalhava de segunda a sexta. No sábado, eu convidei os alunos para irem estudar de 8 ao meio-dia, para eles terem aula de inglês, não pagavam nada, né? E levava o meu gravador, levava a música e a gente ficava ali estudando. Muitos desses meninos depois foram fazer vestibular comigo, num curso que não existe mais, o curso GPI, do professor Ayrton de Almeida. E ele dizia para mim, eu trabalhava no curso GPI, ele dizia assim para mim, Getúlio, é o seguinte, é pobre, gosta de estudar? Gosta. Pode trazer todos eles para cá. Que legal. E ali muitos fizeram medicina, engenharia, Você sempre deu aula de direito. inglês? De inglês e também de português. Já. Né? Então, Maravilha essa É história. assim, Deixa eu assim, só sim. perguntar para a Cláudia. Cláudia, você está ligada a um projeto de detectar as escolas inovadoras, ou seja, escolas que trazem coisas novas, como essa história, um pouco isso tudo. daí. Como é que estamos? Qual é o nosso quadro? O MEC, em 2015, fez um programa de mapeamento de escolas inovadoras e criativas no Brasil. E nós da PISO temos um interesse especial por isso, por inovação em educação, né? Trabalhamos com escolas privadas, escolas públicas, temos escolas parceiras no Brasil todo. E a gente fez um programa para visitar algumas dessas escolas, né? Eu trabalho numa consultoria pedagógica, a gente viaja o Brasil todo e a gente aproveitou essas oportunidades para visitar e conhecer algumas dessas escolas. E foi uma experiência riquíssima, assim, onde a gente pôde aprender bastante, né? Escolas que estão trabalhando muito com o protagonismo do aluno, que estão trabalhando com uma gestão com coparcerias, com corresponsabilização. Então, tem uma série de experiências que vão sendo feitas no Brasil. Geralmente, quando se fala em inovação e educação, a gente pensa nas escolas no exterior, a gente pensa em escolas ou com muita tecnologia. E a gente pode conhecer experiências fantásticas, variadas no Brasil todo. Eu queria te perguntar, eu tenho que fazer um intervalo, mas eu queria te perguntar antes uma coisa.
vocês, essas escolas inovadoras, elas acabam tendo um IDEB, que é aquele índice de desenvolvimento do ensino básico maior, A as gente inovadoras procurou justamente fazer juntar as esse duas cruzamento, mas a gente não identificou. A gente acompanha também na Pearson os resultados de aprendizagem, muitas escolas com bons IDEBs, a gente tem escolas com quem a gente trabalha com resultados muito bons, mas o nosso sonho é isso, né? É conseguir identificar essas escolas inovadoras com bons resultados de aprendizagem. Acho que esse é o grande desafio. Essa é um pouco a ideia, né, do nosso programa hoje. Deixa eu ir para o intervalo, a gente continua conversando com você na volta. O Sem Censura volta já já. Bom, voltamos então ao Sem Censura. A gente estava conversando com a Cláudia Yasli sobre essas escolas inovadoras e o índice de aprendizado melhor, se batia ou não. E eu estava te dizendo no intervalo que eu fui numa escola no interior do Amazonas que tinha um IDEB alto, mas não era uma escola mais tradicional. E uma vez eu perguntei a um diretor de cinema que tinha feito um trabalho de filmar sucessos no Brasil inteiro, ele ia foi a não sei quanto, 300 municípios, e ele dizia que o que identificava as escolas boas era o bom diretor. Eu não sei se a tua experiência bate com isso. A gente sabe, as pesquisas mostram isso, o quanto que a liderança educacional faz uma diferença e tem um impacto enorme dentro da escola e na aprendizagem dos alunos. Já tem pesquisas que mostram isso, tanto é que um dos critérios que o próprio MEC colocou para identificar e mapear essas escolas foi essa gestão e uma gestão participativa, que eles chamam uma gestão com essa corresponsabilização, que é ter o professor participando, os alunos e as famílias também. Então, isso, as pesquisas e os estudos mostram bastante isso, o impacto dos gestores, dos líderes. E quando a gente visita as escolas inovadoras, isso é muito nítido, o quanto que os gestores, os professores envolvidos, engajados, fazem uma diferença enorme na aprendizagem naquele ambiente. Trazem essa diferença para a escola e a presença dos alunos também nessa gestão da escola. Você estava falando do Ceará. Qual foi a tua... Por que o Ceará? Nós estivemos no Ceará porque o Ceará tem, quando a gente acompanha... O NAMI é uma área da Pearson que trabalha com escolas públicas, então a gente já tem bons resultados aí desde que começamos com a avaliação no Brasil de IDEB. Temos sempre municípios que estão entre os primeiros colocados de IDEB, primeiro lugar. Então, a gente acompanha com uma atenção especial toda essa divulgação. E quando saiu ano passado o resultado, a gente teve no universo de 100 melhores escolas, 75 estavam no Ceará. Então, caramba! A gente foi para lá para visitar alto. algumas dessas escolas, E também aproveitamos para buscar as escolas, era um período que a gente estava visitando as escolas inovadoras, e isso que eu te contei, a gente não identificou na lista das escolas inovadoras essas escolas de melhores IDEBs. E aí a gente precisa entender assim, o IDEB, a Prova Brasil, que é uma das coisas que gera o índice, ele avalia aí o conhecimento de português e matemática em algumas habilidades e competências. Quando a gente está falando de escolas inovadoras, a gente tem projetos que vão muito além disso, Então, uma das reflexões que a gente faz ao visitar as escolas é justamente pensar nas ferramentas de avaliação. Porque o IDEB é muito importante, é um resultado valioso e do qual a gente pode tirar muitas informações. Ele pode ser comparado, Mas ele se restringe a avaliar determinados aspectos. E as escolas inovadoras, geralmente, elas têm uma proposta pedagógica, claro que está focado ali na aprendizagem do aluno, o foco tem que ser esse, qualquer inovação tem que estar comprometida com a aprendizagem, mas ele vai para
muito mais para pensar em outras competências além daquelas do Tais como português e da essas que a Soninha matemática. estava falando. Exatamente, como poder resolver de decisão. problemas, como saber trabalhar junto, como trabalhar de forma colaborativa. Então, tem outras dimensões, a disciplina, a persistência, que são as habilidades e competências do século XXI. E ter ferramentas para avaliar isso... A persistência, deixa eu anotar isso aqui. A habilidades e competências... A persistência... A gente tem vários critérios diferentes, né? Persistência, disciplina, saber resolver problemas, trabalhar de forma colaborativa. Tinha uma outra que você ia falar. A gente pode fazer um programa só para falar dessas habilidades do século XXI, Tá. né? E como avaliar isso é um grande desafio em educação hoje. Eu queria fazer, Né? posso fazer Fala. uma observação dentro? Eu queria voltar ao doce quente, porque eu suspeito que é muito importante, pela minha experiência no Almanac da Rede, desde 2009, 15 mil alunos participaram do Almanac da Rede. E eu estava comentando com ela antes da gente entrar aqui, que nós fizemos uma pesquisa, pegamos um grupo de 127 alunos ex-participantes em 2013. Tá. E 84% desses alunos estão na universidade, estavam, e 72% nas carreiras de exatas e engenharias, Interessante. alunos de escola pública. E eu, escutando vocês falarem, eu fico pensando o seguinte: no Almanac da Rede existe um doce quente, que é A prova do pontuar. Enem? Não, é pontuar. Ah, tá. Porque No tudo próprio é aplicativo, pontuado, né? porque é Sim. uma gincana, então tudo é pontuado. Então, eles fazem pontos escrevendo, mesmo escrevendo errado, mas quanto mais eles escrevem, mais eles pontuam. Tá. Então, e eles vão para um ranking, onde tem lá o número de pontos que eles fizeram. Alguns alunos das escolas mais fracas ou alunos que têm menos gestão de aprendizagem, porque existe um problema sério na escola pública, que é que o aluno ele fica solto, né? Muitas vezes não tem pai, muitas vezes a mãe trabalha 3 horas para ir, 3 horas para voltar, mais 8 e tal. Então, ele não tem uma gestão, não tem essa coisa que a classe média tem, que muitos alunos das escolas inovadoras também, que é a família que põe para... Está na hora Essa da coisa escola, que ela está falando fazer da o dever de casa, coparticipação. né? Não tem. Então, esse aluno da escola média para baixo, esse aluno numa situação econômica mais difícil, se ele não tiver um modelo de inspiração, que no caso do Almanac é o prêmio, e são os tutores online corrigindo os textos. E se ele não tiver uma gestão de aprendizagem, que isso só a tecnologia dá. Na medida em que ele é uma criança que não tem isso dentro de casa. Mas exatamente, se ele tiver dentro de casa, mas a questão é que a maioria não tem. mesmo classe média também não tem um acompanhamento Não sei, porque a escola digamos. pública, a classe média saiu da escola pública, né? Mas então você tem ali uma gestão de aprendizagem. A gente tem um troféu chamado Participo Muito, que conta o tempo que ele fica, e aquilo vai para o ranking. Fulano de tal, escola tal, tantos pontos no Participo Muito. E todo ano a gente tem prêmios. Então, por exemplo, esse ano, até o dia 31 de outubro, o prêmio está aberto a todas as escolas públicas do Rio de Janeiro. E os prêmios são Kindle, são livros digitais, livros de papel, uma viagem com acompanhante, prêmios para os alunos e para os professores que colocam mais alunos. Você conseguiu implantar o Almanac na rede estadual toda? A gente teve 2 anos, a gente esteve em 280 escolas das 30 coordenadorias. Depois, o Almanac, não renovaram o convênio com o Almanac, aí nós começamos a bancar sozinhos. Ficamos 1 ano na cultura e... Queremos comentar. Queremos, por favor, gente. É o seguinte, o município do Rio de Janeiro ficou quase 20 anos sem um livro de inglês. Um dia, a minha escola, jornalista Sandro Moreira, em Bangu, pegou fogo. E
a então secretária Cláudia Costin foi à escola para conversar com a comunidade escolar. E ela sentou na arquibancada, aproveitei a oportunidade, sentei ao lado dela, e no dia anterior eu já sabia que ela iria à escola. Aí eu levei um projeto. Ensino de inglês, que na escola particular começa no primeiro ano, na escola pública começava no 6º ano. Então, o meu projeto falava de inglês do 1º ao 9º ano. E mais, com um livro que seria elaborado ou pelos professores da rede ou por uma instituição de ensino na área de inglês. Escrevi tudo bonitinho, falei, fala com o prefeito Eduardo Paz, que ele está iniciando o governo dele. Isso vai ser uma coisa boa, ele é um cara empreendedor e politicamente isso também vai ser muito bom para ele. E não vai custar caro porque ele vai dar isenção de impostos para essa empresa de ensino. Bem, ela falou, mas vocês estão sem livro de inglês há quase 20 anos. Como é que os meus assessores não falaram nada disso? Não é possível. Aí marcou um encontro comigo lá na prefeitura, na Secretaria Municipal de Educação. Eu fui para lá. Aí falei para ela, contei a história toda, de maneira mais abrangente. Aí ela falou, olha, vamos adotar um livro imediatamente. Você indica um livro bom. Falei, eu não posso indicar um livro bom, é preciso que a gente faça reunião com os professores de inglês da rede. As escolas vão fazer isso por coordenadoria até a gente chegar a um livro, né? Mas os professores, muitos deles estavam acostumados com um determinado livro que era proibido indicar livro, não podia. Tá. Mas, extraoficialmente, alguns professores trabalhavam com um livro do professor João Goulart, A New Way. Fininho, fácil de trabalhar. E não teve jeito. Eu propus um livro, outros professores propuseram outros livros, mas ganhou o do professor que já era conhecido. Então, nós trabalhamos assim de setembro a dezembro com este livro. No ano seguinte, saíram os livros do 1º ao 9º ano da tal empresa, que eu não sei se posso falar o nome aqui, né? Cultura Inglesa. E eu passei na banca de jornal, foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida. Passei na banca de jornal, estava escrito assim, inglês do 1º ao 9º ano. Bom demais, né? É verdade que a secretária nunca me disse uma única palavra, mas também nem precisa. Não precisa. A minha satisfação é saber que eu contribuí com aquela história do doce quente. O professor não pode se acomodar e achar assim, eu já fiz muito, eu não preciso dar sugestão nenhuma. Ele tem que viver isso. Se eu vou ao Teatro Municipal e olho assim os vitrais, eu falo, caramba, eu tenho que trazer meus alunos aqui. E às vezes eu estou com a minha mulher, e ela fala, você fica só pensando nos alunos? Sim, porque a vida de um professor também é pensar nos alunos. O meu interesse, o meu assunto é a escola, é a educação. É a tua vida. Já né? levei muitos alunos ao Teatro Municipal. Dia 14 de julho é aniversário do teatro. A gente chega lá às 10 da manhã, sai às 8 da noite. Que delícia. Cláudia, pode comentar. Desculpa. Depois eu passo a Eu palavra. ia comentar um pouco sobre essa questão do doce quente e também da gestão, né, que você comentou, que eu acho que muitas, sim, plataformas, especialmente plataformas adaptativas, ajudam essa gestão que o aluno precisa fazer da própria aprendizagem, né? E eu acho que é muito bacana o que tem no trabalho que você desenvolveu, é mostrar para o aluno quais são os critérios para ele saber o que é um bom texto, o que seguir. Essa orientação de deixar o aluno, de mostrar para o aluno o que é um bom texto, como ele deve fazer e ele se comparar com ele mesmo, né? Como é que foi a evolução dele no processo e ele poder identificar isso, eu acho que é a grande diferença. Muitos professores fazem isso, sem a plataforma, sem a tecnologia. Intuitivamente. Conseguem mostrar isso para o aluno, conseguem ajustar e corrigir, né? Como você comentou, toda devolutiva que você dá, vocês apontam 3 coisas que o aluno pode melhorar. Também não adianta dizer milhares, mas poder fazer isso. Eu acho que isso dá para fazer com a tecnologia. Os jogos fazem muito. Isso Pois eu queria comentar. eu só depois queria perguntar para a Sônia, essa história dos tutores online, não é complicado você ter tutor online, não? Então, por que seria? Porque você precisa das pessoas online o tempo inteiro. Você precisa, mas
Isso não aumenta custo? Aumenta custo. Tá. Aumenta custo. Eu gostaria que algum mecenas, nós estamos fazendo até uma campanha de financiamento coletivo agora para esse prêmio no Catarse, até o dia 13 de setembro, até o dia 15, para ver se o pessoal colabora, né? Para a gente. Vai apoiar? Vou Vai apoiar. lá. Vamos Prêmio lá, Almanac da Rede. Tem crowdfunding? 2017. Você está fazendo um crowdfunding? Prêmio Almanac da Rede 2017. Maravilha, olha aí, gente, por favor. Isso, eu queria comentar um negócio que todo mundo disse aqui, esse sistema de retorno, feedback, é uma característica dos jogos. É um dos 4 elementos que compõem o jogo. Né? Às vezes, assim, o prêmio não é uma característica dos jogos, mas o sistema de retorno é. Né? Você pensa em Tetris, era um jogo infinito, né? Mas tinha um sistema de retorno automático, né? Você sabia quando você estava perdendo ou não. Exatamente. Né? Então isso é muito importante, porque assim, independente se é um jogo multiplayer ou não, o aluno consegue medir, né, o progresso dele, que é diferente da vida. Além, você já tem a 2ª edição do torneio. Sim. Você acha que você já conseguiu envolver quantas escolas? Eu queria saber o conteúdo desses games. Que games são esses? Então, ano passado foram, assim, foi a primeira edição, né? Foram acho que perto de 20 escolas, né? Escolas municipais, algumas escolas particulares, né? Escola Britânica, o Cefet também participou, né? O torneio foi no Cefet, Maracanã. Esse ano essa 2ª edição vai ser no Senai, né? Mas já teve uma etapa no Cefet. E os jogos, né? Os jogos são 3 jogos. O torneio ele tem um formato diferente. Eu quero pegar o melhor. Não é para ser um torneio de esporte eletrônico nível mais alto, né? Então nós não estamos falando dos jogos mais jogados, né? Que são esses jogos que todo mundo vê, às vezes passa na TV, né? Tem na internet. São jogos de videogame, né? Eu tento resgatar aquilo que acho que já não tem muito hoje em dia, que é aquela experiência lado a lado, né? Por isso são mestres de sofá. Então, tipo futebol, essas coisas? Futebol, assim, a ideia do torneio são 3 jogos aleatórios, dentre assim, os mais conhecidos, né? Mas eu não revelo até o dia até a etapa. E não tem jogo de tiro, tá? Não tem jogo de tiro. Ambiente educacional, claro. São jogos de corrida, de música, né? O famoso Guitar Hero, né? Você joga... É maravilhoso. Exatamente, Guitar Hero. Aquilo é maravilhoso. Só que são jogos de tipos diferentes. Porque a ideia... Eu dei mal com aquilo, mas eu também, eu não jogo nada aquilo. Porque a ideia é você ser bom no videogame, não ser bom no jogo específico. A ideia não é ser um profissional naquele jogo, mas ser bom no jogo, sabe? No videogame. É você encarar um desafio, o aluno chega lá no dia, morrer de vergonha na hora de tocar a guitarra, mas tocar mesmo assim. Porque ele sabe que ninguém vai implicar com ele. Sabe? As pessoas vão falar, vão brincar, ele vai começar nervoso, mas ele vai seguir. Maravilhosos. Eu adoro Guitar Hero. Porque ele aprende para aprender, né? Exatamente. E isso que você falou, porque eu lembrei disso na hora, esse negócio de não trabalhar outras áreas. Eu tenho um professor chamado Ken Robinson, né? Ele, acho que é uma das falas mais vistas assim, do TED Talks, né? Tem no YouTube, acho 45 milhões. Ele fala sobre isso, ele fala sobre como às vezes algumas escolas já acabam não trabalhando um outro lado muito importante é o lado das artes, né? O lado criativo, né? Como é que a gente olha matemática e geografia e história com uma forma, mas a gente não olha da mesma forma a arte e futebol, o esporte, quer dizer, vôlei, qualquer esporte, né? E a gente tenta botar isso de lado, né? Uma coisa que suplementa, mas não é no mesmo nível. E ele fala, e assim, fazendo a ponte, tem uma professora muito famosa, pesquisadora, Jane McGonigal, que fala de jogos, e ela faz a ponte com ele, né? Porque ela fala de como os jogos trabalham esse aprendizado individual. A pessoa desenvolve, sabe, isso que você falou, é individual o aprendizado. O aluno, ele tem que quase que aprender sozinho, né? Porque o jogo guia, mas ele não fala, né, o beabá do que ele tem que fazer. Então ele encara a curva de aprendizado sozinho, sabe? Eu vou fazer um intervalo, mas eu quero voltar, ainda tem umas perguntinhas para fazer para você em relação aos games para o aprendizado. Vamos para mais um intervalo, a gente volta já Sem Censura. Voltamos com o Sem Censura de hoje, conversando sobre a educação do século XXI. Vamos lá, Vitor, acaba essa ideia. O que é o ganho do aluno nessa brincadeira, já que não é o conteúdo do jogo? Não é o conteúdo, é jogar em equipe, é encarar um desafio novo sem medo, né? Saber que pode errar, ele pode errar. Errar é humano, sabe? Agora, todo garoto não joga videogame? Quer dizer, você não está... Você está chovendo no molhado, quer dizer, você chega lá, todo mundo sabe. Quase todo mundo. É porque ele não sabe aquele jogo específico. Essa é a ideia dos jogos aleatórios, né? São 3 modalidades
ele tem que jogar todos os jogos, tem que mostrar que ele sabe, tem domínio de todos os jogos diferentes, né? Então ele às vezes conhece a plataforma, mas não conhece o jogo, sabe? A ideia é ele ter que aprender ali na hora, sem medo, sabe? E todos se divertem. Todo mundo se diverte, o pessoal adora, né? Jogo são jogos, né? Muitas meninas ou menos meninas? Isso, assim, é equilibrado, sabe? Depende muito da escola, Porque sabe? eles podem se inscrever, É. não é compulsório, não todo mundo está dentro. Não, pelo contrário. Não, é adesão voluntária, que nem o almanaque. Exatamente. Então, assim, isso depende O muito da jogo escola. é necessariamente adesão voluntária. Voluntário, é uma das características essenciais, exatamente. E o almanaque também. Também. Vamos lá, Getúlio, você queria falar sobre os professores. E também sobre o aluno adulto, né? O EJA, Ensino de Jovens e Adultos. Isso. Eu venho trabalhando no EJA há 23 anos. E uma experiência boa, essa experiência da aproximação, do abraço, do afeto, do doce quente. Porque quando você conquista o aluno, quando você se aproxima dele, ele produz muito mais, ele cresce mais. Então, nas minhas aulas, eu procuro gravar com o meu celular a aula e eles gravam também. Então, aí eu digo para eles, estudem no ônibus, vocês estão no ônibus, vão sentar, tem um tempinho, vamos escutar. Em casa, ensina para o filho, para o marido. E para as crianças, eu falo para elas, olha, vocês ensinem a mãe. Se a mãe não sabe inglês, você aprendeu, você ensina. Educação é para sempre. Então, se a sua mãe não sabe, você vai poder ensiná-la com jeitinho, com carinho, e você ensina, porque a gente tem que repassar o conhecimento. Uma aluna chegou para mim e falou assim, professor, ela mora no Morro da Providência, ali no centro da cidade, na Central do Brasil. Ela chegou e falou, olha, professor, eu fiz aquilo que o senhor falou, mas o morro inteiro está me chamando de besta, que eu fiquei muito besta, porque eu comecei a falar as coisas em inglês e eu ensinei em casa e comecei a ensinar para os vizinhos. Aí, quando eu passo, o pessoal ficou besta, né? O nome dela é Luísa, Luísa Marilac. Ela já concluiu o curso. Me chamam de besta, porque eu ensino tudo que eu aprendo. Eu ensino para a comunidade toda. Bem, mas das professoras, o Brasil precisava valorizar principalmente as chamadas tias, que é a professora que dá aula do maternal até o 4º ano, que é o primeiro segmento. É emocionante o trabalho delas. A sociedade não sabe, as pessoas não sabem. Elas... Sabem, Getúlio, todos nós passamos por elas, todos nós temos filhos aqui, nós devemos olha, o que eu vejo elas fazerem... Que o Brasil não valoriza, esse é outro problema. O Brasil não valoriza, o Brasil não sabe a importância dessa professora, porque ela pega aquelas crianças, são elas que olham os dentes. Para os pequenininhos, elas escovam os dentes, depois ensinam a escovar. Elas que olham que a menina tem a perna torta e vai ter que endireitar a perna. Foi uma professora que viu que minha filha não enxergava e me disse, pois é. Vera, essa menina não enxerga essa professora, mas o número é muito grande, elas são muito dedicadas. Importante. Elas compram livro para as crianças, elas leem para as crianças, elas olham as unhas, olham a língua, os olhos. Mãe, a sua filha não está enxergando, tem óculos no posto, não sei onde, vai lá. A garota estava com o dente cariado na frente. Mãe, como é que você deixa a sua filha com o dente cariado dessa maneira? É de graça. Você vai no posto e, olha, se você não for no posto, eu denuncio você ao Conselho Tutelar. Você não vai fazer isso com a sua filha, não. Você sabe que tem uma professora que dizia assim, quem experimentou um alimento diferente, traz aqui. Eu comi beterraba. Ótimo, mas meio ponto. E aí, são essas professoras, são a nossa vida toda, olha não são, só, Cláudia? Tem pipoca, tem aniversário das crianças, elas sabem o aniversário de todas as crianças. Sabem o nome de todas elas, o aniversário. Tem pipoca, tem bolo, que muitas vezes ela leva com o dinheiro dela. Refrigerante. São as escolas, sem contar, professores que pensam no desenvolvimento integral da criança. Sem contar o seguinte. Exatamente. Por exemplo, elas têm aquelas embalagens de sorvete no armário delas, 10 embalagens. Os alunos não têm nada, porque onde eles moram, não chega revista, não chega jornal, eles não têm acesso à informação.
Então, além delas oferecerem livro, elas oferecem muito carinho. Mas naquelas embalagens de sorvete, ela põe uma caixa cheia de lápis de cor, na outra cheia de tesouras, borrachas. Aquilo é dela, mas ela disponibiliza para todos os alunos. Podem pegar, usar, no final da aula você vai lá, coloca no armário da tia. Elas ensinam as crianças a ler falando dentro dos olhos da criança. Acho que é o doce quente para os professores também, que a gente precisa dar. Então é um carinho muito grande. Uma pessoa que para a aula, vai lá na secretaria, leva a pipoca para a sala, põe no micro-ondas, distribui para todos eles. Se uma criança na fila da merenda, não vou querer não. Vai querer sim, porque isso é importante para você. Você precisa crescer. Para você crescer de maneira integral, aprender as coisas, o corpo tem que crescer, a mente também, você tem que se alimentar direito. A tia não vai deixar você descartar o almoço, não. De jeito nenhum. Por que existe, Cláudia, você que estuda isso, vocês todos estudam isso, por que essa figura do professor, quer dizer, todo mundo diz que precisa de inovação, não sei o quê, mas essa figura, esse papel, ele continua tão essencial e tão verdadeiro ainda. A gente vai mudando um pouco o que a gente acompanha, que muda um pouco o papel que esse professor tem. Nas escolas inovadoras há uma tendência, eles chamam inclusive de tutores, né? Isso. Porque não é esse professor que é o centro do conhecimento, mas é alguém que tem um papel fundamental de mediar a relação da criança com o conhecimento. E acho que um pouco o que o Getúlio está querendo dizer é o quanto que é importante a gente reconhecer esses professores, né? Esse programa de mapeamento de escolas inovadoras procura fazer isso, mostrar o quanto que a gente tem professores inovadores, criativos, escolas comprometidas com isso e como é importante a gente reconhecer, né? Na realidade, na cidade em que a gente está, no estado em que a gente está, identificar que escolas são essas e conhecer com eles, aprender com eles e poder compartilhar isso para a gente hoje aqui viu, por exemplo, esse aplicativo da Sônia, ele obviamente ele vai é mais do que suprir uma carência, ele forma o pensamento, né? A ideia é exatamente você conseguir formar um pensamento, que a gente não tem isso nas escolas aqui não. Essa nem história de você conseguir estruturar o teu pensamento de uma forma escrita é uma coisa que a gente não aprende muito no Brasil, não. Ou não numa escala, assim, né? Que eu acho que aí a tecnologia ajuda nesse sentido. Eu acho que isso que a gente... porque, assim, a gente aprende a escrever... Quer dizer, eu sou de uma família que escreve, né? Você é filha do Nelson Rodrigues, quer dizer, nasceu escrevendo, porque senão é proibido, não é isso? Não nasci escrevendo, mas assim... Quase. Como é que a escrita se estrutura é um interesse meu, porque tudo que a gente faz, nós somos avaliados pela escrita. Isso. Então, a escrita é super importante. O que eu acho é que a escola inovadora ou tradicional, mesmo que ela não se reconheça como inovadora, a aprendizagem depende de 3 coisas que os estudos de Harvard e tal, os estudos no exterior indicam que é o mentor, o tutor e o treinador. É muito difícil um professor ser essas 3 coisas ao mesmo tempo. O que ele consegue ser um mentor, como essas professoras que ele está falando, essas professoras são mentoras. Mas é difícil você ter esse mentor o tempo inteiro. Então, o que a tecnologia possibilita é que ela possibilita você jogar na plataforma coisas que funcionem como treinadores e como tutores, porque você não pode dispensar o treino, que é isso que o jogo te dá. O jogo te dá o treino, porque a escrita, quanto mais você escreve, melhor você escreve. Isso é treino. E daí o teu aplicativo dá pontos para quantas vezes você vai lá. Você escreve, que nem o Tetris, é a mesma coisa. O feedback é automático. Né? É automático. Então, você escreve e você tem o que ela falou, a tecnologia também me permitiu parametrizar. Então, o aluno acaba de escrever, cai uma ficha de autoavaliação, que ele aperta sim, não, sim, não, sim, não.
se ele começou frase com maiúscula, se ele terminou com ponto, se cada parágrafo tem uma ideia central. Tá. Quer dizer, uma as 6 coisas autocorreção, O automáticas. aluno vai tendo consciência Ele do que próprio é vai importante ele Quando fazer. ele começa, ele põe sim, 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 sim. Aí Aí ele descobre que envia. não. A gente pergunta, quer editar seu texto? Ele diz não, e envia. Aí quando o tutor vai ler, ele diz, ele Não, faz lá a aí- avaliação dele. Não, 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 não. Sim, não. Fulano, você e não comenta essa avaliação do processo e comenta outras coisas, tipo, fulano, você separou o sujeito de predicado por vírgula, não pode por isso assim, assim, assado. Você repetiu a ideia do parágrafo 1 no 2, no 3, no 4, não pode porque você não estendeu a argumentação e tal, só 3 coisas. Ou seja, o tutor online aí, ele está agindo como tutor e está estimulando como treinador. E ele está sendo, de certa forma, mentor também, porque ele está permitindo que o aluno rapidamente pare de escrever em português como eu escrevo em inglês, porque o aluno da escola pública, uma boa parte dos alunos, eles usam o português como segunda língua, quer dizer, eles não dominam a língua. Como é porque que é eles essa não história? Achei escrevem. engraçado. Como é que eles usam português como segunda Como língua? segunda língua. Qual é a primeira língua? Não tem uma primeira língua bom. escrita, entendeu? Então, eles usam como se fosse uma língua que eles não dominam a estrutura. E é muito fácil fazer isso. É fácil. Porque é só você não exigir que um aluno prestes a sair da escola, aos 16, 17, 18 anos, ele não pode aprender, a essa altura do campeonato, coordenar, oração coordenada, etc. Mas não se ensina mais isso. A escola abdicou desse tipo de... De análise sintática. Não tem mais gente, isso. não- Saber qual é o sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, isso aí não Acabou. se ensina mais. Acabou. Acabou. Então, isso aí Isso não existe não mais. existe mais na escola pública, né? Na escola pública. Não existe mais na sei escola se dá pública. pra Na generalizar escola pública também. não existe mais. Na escola Pois é. particular, a maioria trabalha com a compreensão de texto. Compreensão de texto, Ela não fica exatamente. mais presa a questões gramaticais. Claro, ela ensina A gramática os baseada verbos, no texto, né, né? ela ensina as questões gramaticais, as escolas de elite no Brasil e fora do Brasil, elas ensinam as questões gramaticais desde os 8 anos de idade. Só que elas não dizem que estão ensinando as questões gramaticais, então o aluno domina aquilo. através do texto. Sim, mas já no texto, É. né? Mas é modo indicativo, subjuntivo, é ditado, é tudo para a escola particular. E na escola pública, você tira isso e não coloca a estruturação do texto. Aí já era, né? Também não dá para dizer que na escola pública não. A gente trabalha com material com escola pública. Não, eu e acho tem que a escola muito pública ensina. Com bons resultados Não, de, não, de é DEB porque que ele me tem esse- surpreendeu com essa ideia de que não se ensina na escola pública. Eu acho que o problema é que eu não responsabilizo ninguém. Eu constato o seguinte, o aluno chega no ensino médio sem saber que o conceito de parágrafo é ter uma ideia central. Sem saber que frase é um pensamento completo. Só fazer um... Isso é sério. Quando você falou de compreensão de texto, que isso é uma coisa que você vê muito em jogos, né? Que eu acho que a sua ferramenta trabalha, né? Que é uma ferramenta gamificada. É uma né? ferramenta gamificada. Que foi até assim, só pegando, voltando assim, do que a Cláudia falou, quando você falou de pensar nos professores, né? Trabalhar essa liberdade de cátedra, né? Pensar em ferramentas, como você fez, que uma delas, assim, são jogos, né? Porque você passa a compreensão de texto de uma forma muito, né, fluida, né? Porque o aluno joga, tem jogos que tem mais de 1000 páginas, né? Ele não percebe que ele está lendo, né? Mas ele, para jogar, ele tem que ler. E ele tem que interpretar para construir o personagem, né? Uma prova de que o aluno desafiado através dos jogos ou qualquer outro instrumento, outra ferramenta doce quente, que ele outro rende, professor inspirador. é que os alunos à noite do EJA, no meio do ano, eu dizia para eles, vocês vão fazer uma entrevista, repórter por um dia, em inglês para os professores que eu sabia que dominavam o inglês. Vocês vão fazer, primeiro vocês vão me mostrar a entrevista, eu já conversei com os professores. Depois eles faziam vídeos. Os professores eram entrevistados em inglês. No dia da formatura,
Cada aluno escolhia um professor para homenagear e eles escreviam um pequeno texto em inglês para homenagear o professor. Ali na Praça Tiradentes, na Faculdade de Direito, a formatura frequentemente acontecia ali. Estava um aluno lá na frente falando em inglês. Quer dizer, uma pessoa que não sabia inglês, que estudou inglês 1 ano e era mas capaz, isso é por força, mentoria. por dedicação e por Exatamente, por vontade. desafio. O desafio. Por desafio. É um jogo presencial. Exatamente. Eu vou fazer e chegava lá e fazia. Outro grupo de meninos de 12 anos fizeram prova para Cambridge. Nós preparamos o ano inteiro. A turma lá da escola Adalgisa Monteiro, lá na Cidade de Deus. Pois eles foram à prefeitura receber o diploma. Alunos do mundo inteiro fizeram a mesma prova. O prefeito anterior pagou por esse projeto, inscreveu várias escolas. Eu trabalhei o ano inteiro com uma turma fazendo isso. Tinha prova oral, prova escrita, e a prova não era feita por nós. isso. Nós A damos prova não era experiência. feita pelo professor da turma. Maneiro. A prova vinha da Inglaterra. E os garotos tiraram notas ótimas Maravilha. por causa do desafio. Olha, eu acho que a Isso gente independente conseguiu... do privado ou do público. Acho que às vezes a gente Lógico. precisa Exatamente, tomar claro. E o cuidado. A gente tem conteúdo- vários projetos em escola e o pública com ensino de conteúdo- idiomas com Exatamente. excelentes Soninha, eu resultados. tenho que terminar o programa, eu só estou querendo dizer que a gente tem hora aqui. Tá. E aí acontece que acho que a gente acabou comemorando a nossa humilde maneira, o nosso 7 de setembro, dignamente. Queria muito agradecer a presença da Sônia, do Vitor, do Getúlio e da Cláudia. Agradecer a vocês que nos acompanharam de casa. Hoje é quinta-feira, tem trilha de letras para ficar no mesmo assunto de leitura. Vamos lá. Até amanhã.